Não se deixe enganar pelo que dizem por aí, você não é obrigado a ter uma arquitetura de microserviços para usar uma arquitetura orientada a eventos. Não confunda o grau de componentização com a forma de comunicação entre componentes. Você pode muito bem ter uma arquitetura com 4 ou 5 componentes, que não seria chamada exatamente de microserviços, e mesmo assim você tê-los orientados a eventos, tá ok? Mas afinal, o que são eventos? Eventos são geralmente eificados por meio de mensagens, ou seja, o evento em si é um conceito. Um evento é uma coisa que acontece, simplesmente, você sabe que é um evento. E geralmente a gente traduz isso numa forma de mensagens, então quando você ouve falar de sistemas de mensageria, geralmente essas mensagens que carregam informações a respeito de eventos. Por que no geral os eventos são bem vistos e são bons de trabalhar? Porque eles refletem bem a realidade da vida. Tá? Então, a vida é pouco programada. A vida real ela é cheia de eventos. Tá? Você está dirigindo e percebe que o pneu furou. Evento, pneu furou. Você está quieto na tua casa e a campainha toca. Um evento. Você está trabalhando e teu chefe surge atrás de você. Isso é um evento. Então, a tradução da vida real em uma forma sistemática se dá muito bem por meio de eventos. E como a gente vê pelo exemplo da orientação a objetos, tudo aquilo que facilita a modelagem das coisas de acordo com o que a gente vê na vida real, geralmente faz sucesso. Então não é à toa que as arquiteturas orientadas a eventos estão se dando bem aí no mundo da indústria da tecnologia da informação. As mensagens geralmente têm 2 componentes básicos, que são tópico e payload. Payload é o conteúdo da mensagem, as informações a respeito, e o tópico serve para classificar essa mensagem e esse evento, consequentemente, dentro de algum sistema de roteamento, de publish, subscribe e tudo mais. Essas mensagens idealmente são enviadas no modo fire and forget, quer dizer, manda ela e esquece. Você não está necessariamente chamando um serviço em algum lugar que você sabe quem vai responder. Pelo contrário, você simplesmente gera o evento, joga no sistema e esquece. Tá? É assim que funciona. As arquiteturas orientadas a evento geralmente tem a questão da boa vizinhança, quer dizer, você, como componente do sistema, simplesmente tem que avisar tudo o que acontece a respeito dos seus dados. Então, se você é um componente que gerencia usuários, você vai emitir eventos a respeito das coisas relacionadas a usuários. O usuário foi criado, o usuário teve o seu perfil editado, o usuário foi excluído, o usuário fez login. Esses eventos você joga no sistema, esquece. Você não necessariamente sabe ou quer saber quem é que vai responder esses eventos. Por outro lado, você também recebe eventos, você não quer saber quem gerou os eventos, você simplesmente reage a eles. E assim, cada componente, de uma forma até razoavelmente isolada, consegue trabalhar bem sem saber necessariamente a respeito do mundo externo a eles. Isso é muito bom, porque para você conseguir fazer um teste em um sistema, você pode pegar um componente e injetar eventos nele e verificar o que acontece, entendeu? Isso é muito simples, é muito fácil de fazer. E no geral, essas mensagens elas podem ser de 2 tipos, que são as etéreas e as persistidas. As etéreas quer dizer que aquelas são voláteis, elas vão embora. Então, por exemplo, se você precisa comunicar alterações do banco de dados do front-end, imagine que você tem um Kanban e você quer que quando um usuário move uma tarefa de uma lista para outra, o outro usuário fique sabendo, caso esteja com a tela aberta, essa mensagem pode muito bem ser etérea, ela não precisa ser persistida, porque se o outro usuário não está vendo a tela, está com o navegador fechado, aquela mensagem não precisa ser persistida, porque naturalmente quando ele carrega o quadro, ele já carrega com a informação mais atual. Então, esse tipo de mensagem é volátil, é etérea, não precisa ser persistida. Já o tipo de mensagem que serve de gatilho para a execução de um evento, por exemplo, um arquivo foi criado, verifica-se o tipo do arquivo e determina-se que ele precisa ser processado. Você tem aí um lote de imagens que você vai fazer uma fotogrametria. Você tem um arquivo de áudio que você quer converter para um outro formato, um arquivo de vídeo que você quer fazer uma conversão, fazer uma edição automatizada. Então, esse tipo de mensagem tem que ser persistida, porque se o componente que faz essa conversão, esse tratamento, esse processamento não estiver funcionando, se esse componente não estiver respondendo, as mensagens simplesmente vão se acumulando até que ele volte a responder e vá consumindo-as, tá ok? Então, as mensagens podem ser voláteis ou persistidas. Você gosta do termo etéreas?
Existem diversas tecnologias para você trabalhar com o sistema de mensagens. Uma que eu já citei aqui é o SQS da Amazon, inclusive é o serviço mais antigo da Amazon. Você pode usar a combinação SNS com SQS, ou SQS puro, ou SNS puro. Depende de quão importante é a persistência da mensagem ou não. É muito simples de usar, é muito fácil e é muito barato. É uma opção bem interessante, eu acredito. Você também tem aquele projeto bacana da Apache que é o Kafka. Ele naturalmente é um pouquinho mais complexo, por quê? Porque ele tenta ser aquela coisa do Enterprise Grade. Então você trabalha com eles já pensando em questão de cluster, em questão de alta disponibilidade e tudo mais. Eu acho que a abordagem do Kafka é um pouco tecnicista demais, mas assim, se aquilo satisfaz a tua necessidade, ele é ótimo, ele é um projeto maravilhoso. Inclusive ele tem uma característica interessante que é a questão do replay de eventos, porque cada componente que ouve um stream de dados, ouve um canal, esse componente guarda o índice daquele canal, o índice das mensagens que ele próprio leu. Então o controle está do lado do cliente, não do servidor. Então em situações que você quer fazer o chamado replay de eventos, o Kafka é muito legal, bem interessante. E tem no Heroku, muito fácil de usar. Olha o carro do sonho. Goiaba, o sonho, freguesia. Outra opção bacana, muito antiga, que tem muito suporte de muitas bibliotecas e muitas linguagens, é a RabbitMQ, que é uma implementação open source. Hoje é um projeto suportado pela Apache também, mas é o tipo de projeto que eu recomendo tratar com muito cuidado, porque a comunidade em torno do RabbitMQ é muito apaixonada pela ferramenta e tende a começar a fazer chunchos em cima dela, e muito facilmente você pode ser contaminado por essa política esquisita de faz tudo no RabbitMQ. Ele é uma ferramenta muito boa para aquilo que ela se propõe, que é fazer a transmissão de mensagens, é uma ferramenta de mensageria. Então, procure entendê-la antes de usá-la, se for o caso, ok? E a outra opção é um protocolo e não tanto uma ferramenta, que é o WAMP, que é o Web Application Messaging Protocol. Não confundir com Windows, Apache, MySQL e PHP. Então, o WAMP, ele combina essas duas coisas que é bem interessante, que é o sistema de mensageria com o sistema de RPC, a chamada de procedimento remoto. Isso tem muitas vantagens, é muito bom ter essas duas coisas em um componente só, em um servidor, um roteador só. Por quê? Digamos que você decida usar o gRPC para fazer RPC e o RabbitMQ para mandar mensagens. Então cada componente do teu sistema necessariamente vai ter duas conexões, ou dois pontos de contato no mínimo. Você tem o ponto de contato com o gRPC e o ponto de contato com o RabbitMQ, ou com o SQS, por exemplo. Então o teu componente fica um pouquinho mais complexo. Se você usa o WAMP, você tem as duas coisas em um roteador só. Então a única coisa que você precisa cuidar é com a conexão com aquele roteador. Então essa única conexão, no modo mais básico, tem tanto o RPC quanto o sistema de mensageria. Isso é muito bom na roda. E pode não parecer muito, mas quando você tem dois pontos de contato, você tem que ficar fazendo tratativas diferentes. Então, se eu recebi uma mensagem e daí quero chamar o RPC, mas o RPC não está disponível, eu tenho que fazer uma coisa. Se eu tenho um método meu registrado e as pessoas têm outro componente chamando, mas eu não consigo enviar mensagens, eu tenho outra tratativa, você começa a fazer a multiplexação de casos de erro, né? Coisa que com o WAMP não acontece. Você tem no máximo uma conexão com o roteador e uma conexão com o banco de dados, com o que for. Mas daí os casos ficam mais simples. E eu acredito que isso é uma grande vantagem. É claro, se a ferramenta que você escolheu é a melhor para o caso de uso que você tem em mãos, continue usando, não tem problemas. Mas se você quer uma coisa mais genérica, a minha opinião é que você deveria dar uma chance pro WAMP. E quem implementa o WAMP? Vários roteadores hoje em dia, mas o principal e a implementação base, digamos assim, é justamente o Crossbar. Mas quais linguagens têm suporte ao WAMP? Todas as que eu conheço. Python, Haskell, PHP, Go, Erlang, C#, Ruby, Perl, JavaScript puro, JavaScript no Node, Backbone, Vue.js, React e mais uma infinidade de linguagens. Isso é bem legal também. Então, WAMP não é o Crossbar. Crossbar é a implementação do protocolo cujo nome é WAMP. Você não é obrigado a usar o Crossbar e tampouco você precisa usar projetos ligados de alguma forma ao Crossbar. O Crossbar é a implementação principal, mas tem implementações em outras linguagens, tem roteadores em outras linguagens também. E no próximo episódio a gente vai botar a mão na massa, vai configurar um roteador WAMP com o Crossbar,
Vou mostrar o arquivo de configuração, vou dar dicas de como configurar direito. E a gente vai começar a trabalhar em questões de autorização, autenticação, registro de métodos, pub/sub e tudo mais. Vai ser bem legal, fique aí, acompanhe. Isso aí. Valeu! It's a magical and mystical performance as you perambulate right down the road with your pockets full of stardust and perfection, and Jesus on your side and in your soul.